Gravando, então, bom dia de novo. Bom dia para quem está chegando agora, quem ainda está chegando. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Se alguém não estiver me vendo ou me ouvindo, dá um toque que a gente vê o que está acontecendo. Nossa aula de hoje vai ser uma introdução à climatologia. Pelo nosso cronograma, climatologia é um assunto que a gente vai falar só já lá, chegando no segundo semestre ou no começo do segundo semestre. Para quem já está no cursinho, quem estava no cursinho ano passado sabe que é uma sequência de aulas longas, mas eu acho que o gancho do Movimentos da Terra com climatologia é tão bom que não dava para simplesmente não falar. Então, eu fiz essa aulinha de introdução à climatologia, com alguns elementos, a gente não vai se aprofundar nesse assunto, mas só ver algumas coisas que têm a ver com tudo que a gente viu na aula passada. Então, é como se fosse uma continuação. Beleza? Eu vou começar, conforme forem surgindo dúvidas ou ideias, podem falar, fiquem à vontade, beleza? Ou no chat, ou no áudio também, pode levantar a mão se preferir, se não, pode só me cortar também, não acho muito ruim. Não vou ficar brava, não. Mas é isso. Vamos lá, então. Então todos vêm da apresentação? Tá aparecendo aí para vocês? Aparecendo sim. Prof, dá pra ver de boa. Enquanto isso, às vezes eu vou parando porque eu estou permitindo o pessoal entrar na reunião. Beleza? Então vamos lá. Introdução à climatologia. A gente já fala um pouquinho de zonas climáticas, de massas de ar, da zona de convergência intertropical e dos climogramas que eu adoro. Então vamos lá. Então a gente viu na semana passada sobre os movimentos da Terra. E agora a gente vai falar. Hoje a gente já falou um pouco, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre o que o movimento da Terra tem a ver com o clima da Terra. Né? E aí, com o nosso dia a dia também, além da passagem dos dias, das noites, do ano e tal. Bom, como vimos, o movimento de translação da Terra em torno do Sol, somado ao eixo inclinado, então duas coisas, a Terra com o eixo inclinado girando em torno do Sol, fazem com que os hemisférios norte e sul recebam mais luz ou menos luz de forma alternada ao longo do ano. Isso se reflete nas estações do ano. Então, a gente tem aí, ó, o planetinha recebendo luz. Nesse caso, da forma como o planeta está, a posição que o planeta está em relação ao Sol, né, inclinadinho ali, ele está recebendo mais luz, olha, no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O hemisfério norte, inclusive, o polo, lá em cima. Deixa eu colocar a apresentação na outra sala, peraí, que eu tinha esquecido disso. Prontinho. Então, a Terra inclinadinha lá, o eixo inclinado, está recebendo mais luz no hemisfério sul. Veja que o polo norte ali, ó, o extremo norte do planeta, nem está recebendo luz nenhuma ali nessa figura, né? E é isso que acontece. Quando o polo sul está recebendo luz, o polo norte não está. E vice-versa, né? E assim a gente tem o verão no hemisfério, que no caso, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Né? E quando a Terra está lá do outro lado, e esse GIF aqui, ele ajuda a gente a ver isso, ó, de um lado recebendo luz no hemisfério norte, no meio do caminho vai receber no meio do planeta, na linha do Equador, no hemisfério sul e depois de novo no meio. Quando ela está ali no meio, vejam, até o eixo de inclinação da Terra não muda, é sempre o mesmo. Dependendo de que lado que ela está do Sol, é que vai mudar a intensidade, a quantidade de luz no hemisfério ou em outro. Né? O eixo é sempre o mesmo, ela não faz aquele movimento de bambolê, de peão, né? Na verdade, ele fica sempre inclinado do mesmo jeito e faz sentido, não faz que receba, então, mais luz de um lado ou do outro, dependendo de que lado ela tá. E com isso a gente tem aí as estações
do ano. Coloquei essa imagenzinha aqui para demonstrar justamente isso. Ai, poxa vida, tinha um meme tão legal. E eu esqueci de colocar na apresentação. Que vacilo. Muito bem, depois eu mando para vocês no grupo. Bom, e aí a gente viu também os paralelos, né? Essa variação de intensidade de luz e calor estabelece a posição dos paralelos. Vamos ver, lá na outra imagem, a gente vê que a luz do Sol tem um limite, até um limite ao norte, onde ela incide diretamente, e um limite ao sul. E esses limites ao norte e ao sul são justamente os trópicos, os paralelos que a gente chama de trópicos. Trópico de Câncer, no hemisfério norte, trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Por que eles chamam Câncer e Capricórnio? Eu não falei na outra aula, mas isso tem a ver com as constelações do zodíaco mesmo, né? Se alguém quiser saber mais sobre isso depois, eu posso mandar, inclusive, lá no grupo. O nosso Sol, ele dependendo da posição que a gente vê o Sol ao longo do ano, a gente vê ele em determinada constelação. E as constelações do zodíaco são justamente essas constelações por onde o Sol passa. E aí, quando o Sol está passando lá, quando ele está lá no trópico, lá na constelação de Câncer, é quando ele está iluminando o trópico de Câncer e vice-versa, né? Por isso que ele tem esse nome, mas só um parênteses aí de curiosidade, de por que esses nomes, né? Então, né, o limite ao norte, o limite ao sul, da onde o Sol incide diretamente, a gente tem os trópicos. O limite ao norte e ao sul, da onde a luz do Sol ilumina todos os dias do ano e onde a partir dali vai ter dia que o Sol não vai nascer no inverno ou vai ter dia que o Sol não vai se pôr no verão, é onde a gente tem as linhas do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. Não sei se está aparecendo minha setinha para vocês. Deixa eu ligar o ponteiro, que é certeiro que vai aparecer. Então, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. E a linha do Equador, que é a linha que divide tudo no meio, né? Na linha do Equador, os dias e as noites têm a mesma duração, o ano inteiro. E é a linha que divide o planeta aí a metade do caminho de um polo a outro. Divide o planeta em duas partes iguais. Bom, e aí, dividindo a Terra com base nos paralelos, a gente também tem as diferentes zonas climáticas, né? As quais levam em conta a recepção da radiação solar, que varia aí de norte a sul. Então, entre os trópicos, a gente tem a zona tropical, que fica entre os trópicos. Entre os trópicos e o círculo polar, a gente vai ter a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, e a partir das linhas do círculo polar até os polos, a gente vai ter a zona polar, ou zona glacial, tá? Que é uma área onde está sempre frio. Essas zonas climáticas, elas têm características específicas de temperatura ao longo do ano e tal. E, em geral, isso é bastante evidente, né? Olha aí quais são as zonas climáticas e as características delas. Então, a gente tem 3 zonas. A zona tropical, temperada e glacial. Claro que a temperada e a glacial a gente tem no norte e ao sul, mas elas têm características bastante parecidas, né? Então, a zona tropical fica lá entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, onde os raios solares conseguem incidir perpendicularmente, 90 graus, portanto, com boa recepção solar e clima quente o ano todo. Então, como o Sol está sempre ali naquela faixa, é uma faixa do planeta em que vai estar sempre um clima razoavelmente quente. A gente não fala aí, Brasil é um país tropical, e tem calor o ano inteiro, e é justamente por isso, porque a maior parte do Brasil está entre os trópicos. Quem tem família aí no Nordeste, no Norte, por exemplo, a gente fala que lá faz calor o ano inteiro, que não tem inverno, né? A minha mãe é baiana e ela fala, ela tinha muita vontade de voltar a morar na Bahia porque ela não aguentava mais passar frio aqui em São Paulo. Porque ela fala que lá não tem inverno, então ela falava que queria sempre tirar férias do trabalho no meio do ano, porque quando tá frio aqui, e ela ia lá para Bahia e lá ia estar calor, apesar de ser inverno no Brasil, no hemisfério sul. A gente está mais perto do Equador, a gente está mais quente, cada vez mais quente, né, todos os dias. No Amazonas, só calor, justamente, no Amazonas não faz frio, né? É justamente isso. Inclusive, tem regiões do Brasil, aí no norte e no nordeste, que não tem chuveiro elétrico.
né? Chuveiro quente. Todo mundo toma banho frio todos os dias, porque não tem necessidade, não tem um frio, não faz um frio de você ter que tomar banho quente, né? Isso é bem característico. E chove todos os dias no Amazonas, e a gente vai ver por que aqui nessa aula. Vamos lá. As zonas temperadas estão lá entre os trópicos e os círculos polares, onde o Sol nunca incide perpendicularmente, nunca vem reto em cima da cabeça. Na lista de questões de exercícios que eu passei para vocês, tem inclusive uma questão que pega nesse ponto, a partir do trópico, que fica ali numa latitude de 23 graus, que é justamente o mesmo número aí de inclinação do eixo da Terra, uns 23 graus e pouquinho. A partir dali, o Sol nunca bate diretamente a pino em cima da nossa cabeça. Então, se você está ao sul daquela linha, e eu estou aqui, eu estou em Osasco, eu estou quase nessa linha do trópico, ela passa aqui na região norte, na zona norte da cidade de São Paulo, e ali Guarulhos, e acho que, não sei se passa aqui em Osasco, em Mariporã, enfim. A gente está bem perto, mas a gente ainda está um pouquinho abaixo. A gente está um pouquinho abaixo, o Sol nunca vai estar perpendicular exatamente em cima da minha cabeça, aqui onde eu moro, porque eu estou um pouquinho abaixo da linha do trópico. Ele vai estar sempre vindo mais ou menos de norte. Ele nunca vai o Sol bater na minha cara a partir do sul. Ele vai sempre bater um pouquinho inclinado para norte. E quanto mais para sul eu tiver, mais inclinado o Sol vai estar. Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Lá de Madrid, que o Sol parecia que batia na cara, né? Sempre um pouco inclinado. Se você está no hemisfério norte, ele vai estar inclinado vindo do sul, né? Porque ele vai estar sempre ali na linha dos trópicos, entre os trópicos. Então, se você está aqui no norte, ele vai vir da direção sul. Se você está aqui no sul, ele vai vir da direção norte. Então, o Sol não incide perpendicularmente se você está para além dos trópicos. Aí, bom, que mais? E o Sol nunca incide perpendicularmente, mas é mais intenso no verão e menos intenso no inverno. Faz sentido pelo que a gente viu do movimento de rotação, de translação. Assim, essas zonas possuem estações do ano bem definidas. Sabe aquilo que a gente vê, que a gente aprende na escola? Que no inverno faz frio e no verão faz muito calor, na primavera tem flores, no outono as folhas caem. Eu estou quase começando a plantação de júnior aqui para vocês, mas eu vou resistir. Isso, as estações no clima temperado, as estações do ano bem definidas, né? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, e na primavera tem flores, e aí, aqui no Brasil, a gente não tem estações do ano tão bem definidas assim, como a gente tem nos países de clima temperado. Europa está em clima temperado, Estados Unidos está em clima temperado, e a gente tem essa mentalidade, digamos assim, eurocêntrica e o império estadunidense em cima da gente aqui no Brasil. A gente consome esse tipo de informação como verdadeira, apesar da gente não ver isso no nosso dia a dia. Não é louco isso, né? A gente está tão, de certa forma, subjugado à informação que outras pessoas, que outros países que se dizem superiores trazem para a gente, que a gente aceita aquilo como verdadeiro, apesar da gente não ver aquilo no nosso dia a dia. De fato, as estações do ano existem. Aqui no estado de São Paulo, a gente percebe, né? Estado de São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, até Minas ali, a gente percebe sim que no inverno está mais frio, no verão está mais quente, e aí quanto mais para sul do Brasil, maior vai ser essa diferença. Mas a gente não tem estações do ano tão bem definidas assim, com frio intenso no inverno, com flores só na primavera e assim por diante. Então fica aí a crítica para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, sobre como a gente tem que trazer as informações para o nosso dia a dia para ver se elas realmente se encaixam no nosso cotidiano, né? Bom, e aí as zonas polares ou glaciais, elas já ficam lá perto dos polos mesmo, tem boa radiação solar no verão, pouca ou nenhuma no inverno, e grande variação entre o verão e o inverno, e lá é sempre frio. Quanto mais longe você estiver da onde o Sol incide diretamente em cima da sua cabeça,
o ano inteiro não, porque não inicia de cima da cabeça o ano inteiro em lugar nenhum. Mas quanto mais longe você estiver da zona tropical ali, onde o sol incide diretamente, mais friozinho vai ficando, entende? E maior vai ser essa variação também aí de luz solar ou de, não vou nem dizer de amplitude, a gente vai falar sobre amplitude térmica também. A amplitude térmica é acentuada principalmente aí nas zonas temperadas. O que, que é a amplitude térmica ao longo do ano? É a variação entre a diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes. Quanto maior essa diferença de temperatura entre o dia mais quente do ano e o dia mais frio do ano, maior é a amplitude térmica. Então, aqui nos trópicos, a amplitude térmica é sempre baixinha. A gente tem, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem cerca de, 8 graus nos dias mais frios, até um pouco mais, né? Mas uma média aí, de uns 8 graus, 10 graus nos dias mais frios do inverno e 30 graus nos dias mais quentes aí do verão. 30, 33, né? Isso aí é exagero, mas é uma média, tá? E nas zonas temperadas, a gente chega até menos zero, né? Menos temperaturas negativas. No inverno, menos 2 graus de média, e chega a ter 30, 35 graus no verão. Então, é muito maior a diferença. Então, a amplitude térmica é maior. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso é bem evidente nas zonas temperadas. Na zona tropical, essa diferença é menor. E nas zonas polares, essa diferença também é menor, porque nas zonas polares, em geral, faz frio o ano inteiro. Beleza? Segundo. Olha aí, né, essas imagens bonitas para demonstrar as diferentes zonas climáticas. Aqui a gente tem uma paisagem típica de zona tropical, faz sentido, né? Uma praia sempre quente, calor o ano inteiro. Todo mundo pode passar férias lá em qualquer época do ano. Se você viajar para lá, você consegue pegar praia. Tá aí as praias da Bahia que não me deixam mentir. A zona polar que vai ser sempre frio e geralmente muitos lugares a neve nem chega a derreter no verão, tá? Então é um clima sempre frio. E a zona temperada, onde a gente tem as estações do ano bem definidas. Vejam, essa é a mesma árvore, o mesmo lugar, em diferentes estações do ano. É bonito isso, né? A gente tem lá primavera, né? Toda florida. No verão, as folhas verdinhas. No outono, as folhas amarelas e caindo. Olha quanta folha no chão. E no inverno, a vegetação aí sem folhas e com neve, bastante frio. Então, estações do ano bem definidas. Inclusive, o tipo de vegetação, e a gente vai ver isso numa aula lá mais para frente, mas o tipo de vegetação em cada uma dessas zonas climáticas do planeta também muda bastante, né? Em zonas temperadas, a gente tem muitas árvores que a gente chama de caducifólias. As folhas caem no inverno. As folhas caem no outono e as árvores ficam peladinhas no inverno. E aqui em climas tropicais, a gente já tem o que a gente chama de perennifólias. As folhas não caem, as árvores têm folhas o ano inteiro, elas não ficam peladinhas em alguma estação do ano, beleza? Então, o tipo de vegetação também muda dependendo da zona climática, mas a gente vai ver isso mais para frente. Bom, entretanto, é preciso observar que essa divisão é uma generalização, essa divisão aí retinha ali, né? A linha imaginária é aqui e ela é uma linha reta, então a divisão é reta. Se eu der um passinho para cima, já muda totalmente o meu clima. Ou seja, aqui em São Paulo, na maior parte da cidade de São Paulo, eu teria, então, se a gente for ver ali naquele mapinha, né? A divisão nos trópicos. Eu falei para vocês que o trópico passa aqui, ali em Guarulhos, né? Se o nome da cidade, Itaquá. Em Guarulhos e Itaquá. E se fosse assim, ali em Mogi eu ia ter clima tropical e aqui em São Paulo eu ia ter neve no inverno, né? Não é assim tão rígido, a linha é uma linha imaginária e a gente vai mudando aos poucos, é tudo sempre muito gradual, né? Então, é uma generalização,
o que se tem de fato é mais parecido com esse mapa aqui, né? Ó, as zonas tropicais. A zona tropical, essa vermelha aqui, então toda a faixa ali do meio do planeta, e a gente não muda diretamente para a zona temperada. A gente tem uma zona subtropical, que é no meio do caminho aí entre o temperado e o tropical, mas um pouco mais parecido ainda com o tropical do que com o temperado, né? Temperado, digo, com essa questão das estações serem certinhas e tal. Aí a gente vai ter a zona temperada, o verdinho, que aqui no hemisfério sul, veja, a gente quase não tem. Inclusive, a gente não tem zona temperada no Brasil. A gente tem no máximo subtropical ali. E as zonas polares que já estão ali perto dos polos mesmo. Beleza? Então é mais tênue essa divisão, né? E aí basta a gente ter um pouco de discernimento e um pouco de conhecimento, de curiosidade mesmo da gente se interessar por como é o clima em determinado país, como é o clima na Argentina, mas é temperado ou é um subtropical, né? E aí a gente vai assimilando essas coisas também. Bom, e aí, com base nessa divisão, a gente tem os grandes climas do mundo. A gente divide em grandes categorias de clima e depois aí a gente vai subdividindo em climas mais específicos que vão considerar outros fatores, como relevo, como altitude, como umidade, enfim, vários outros fatores, pressão, enfim. E aí os grandes climas do mundo podem ser classificados de acordo com as zonas climáticas, que vão ser os grandes climas quentes, os temperados e os frios. Os temperados a gente também chama de mesotérmicos, porque eles são no meio ali entre o quente e o frio. Faz sentido, né? Meso aí, essa palavra que vem para definir coisas que estão no meio. Então, os climas temperados também são chamados de mesotérmicos. Veja aí, né? Os climas quentes, essas cores mais quentes, climas frios e temperados, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como isso se distribui. A gente vai ter uma aula toda sobre climas depois, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, uma introdução. Bom, o calor, o frio e a movimentação do ar. A diferença de calor e ao longo do ano aí nos hemisférios, elas vai fazer com que o ar se movimente, né? E aí eu coloquei aí, escrever que nem minha mãe, porque a minha mãe é justamente assim, sabe? Eu falei para vocês, ela é baiana, ela veio morar aqui em São Paulo quando ela era ainda adolescente, e ela sempre nunca se adaptou direito ao frio. Agora ela tá adaptada, né? Mas aí ela sempre falou que ela queria morar num lugar quente. Então, ela trabalhou, e um dia surgiu a oportunidade dela ir morar na praia, em Caraguatatuba. E aí ela resolveu e foi, se mudou para lá. E o clima no litoral é né, por ser mais úmido, por ser mais perto do mar, quando faz calor, o calor é bem mais intenso, né? A gente vai pegar praia, a gente sabe disso. E aí ela não deu conta. Ela achou que no verão ficava muito quente lá e ela não aguentava aquele calor. Então ela estava aqui, ela morava em Itapecerica da Serra, que faz frio pra caramba no inverno, e ela se mudou para Caraguatatuba, que faz um calor pra caramba no verão. E aí ela saiu de onde estava frio, ela queria ir para um lugar quente, ela foi, chegou lá, ela achou tão quente que ela queria voltar para um lugar frio. E as massas de ar, o ar, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele sai de um lugar quente, se desloca para um lugar que está mais frio, chega lá, ele esfria, e aí o ar frio ele vai se deslocar e vai para um lugar que está mais quente. E é assim que o ar se movimenta aí no nosso planeta, se deslocando, né, de lugares quentes para lugares frios, superficialmente, mas também por convecção, de cima para baixo, né? O ar fica mais quente aqui perto da superfície do nosso planeta, e ele quente. E aí entra uma questão física mesmo, o ar mais quente, ele fica mais leve e ele sobe. Chegando lá no topo da atmosfera, ele esfria, porque lá no topo da nossa atmosfera é mais frio. Ele esfria, fica mais denso, mais pesado e desce. E aí ele faz esse movimento que a gente chama de movimento convectivo. Esse movimento é bastante importante porque ele acontece tanto na atmosfera como dentro do nosso planeta. E a gente vai ver isso depois na nossa aula de geologia também. E aí esse movimento aqui convectivo, o ar frio desce, chega aqui embaixo, ele esquenta e sobe, chega aqui em cima, ele esfria e desce. É o que acontece com a água fervendo na panela que a gente usa para cozinhar.
né? A água lá perto da base do fogo, ela fica mais quente, mais leve, ela sobe, chega lá em cima, ela esfria, ela desce, e é por isso que a água fervendo, ela se movimenta, né? Por causa dessa diferença aí de calor mais perto do fogo ou mais longe do fogo. E com o ar acontece a mesma coisa, o ar se movimenta. E como o nosso planeta tem uma faixa mais quente perto aí da linha do Equador e vai ficando mais frio mais perto dos polos, o ar também vai se movimentando aí na superfície do nosso planeta. É por isso que venta, né? E é isso aí que dá o deslocamento das massas de ar. É um assunto bem importante para a gente ver em clima e a gente vai ver agora só superficialmente, né? Aqui, ó. Inclusive, é esse movimento que vai fazer com que haja as diferenças de pressão na nossa atmosfera. Coisa que é um assunto bem mais denso, a gente vai ver isso mais para frente, mas eu não podia deixar de falar agora. A gente tem no na superfície do nosso planeta áreas com maior pressão atmosférica e áreas com menor pressão atmosférica, justamente por causa dessa diferença. Que áreas onde a gente vai ter calmaria de ventos, ou áreas onde a gente vai ter muitos ventos, inclusive ciclones e furacões, e tá me fugindo das palavras hoje, gente. E furacões e tal, que a gente chama de zonas de ciclone, zonas de anticiclone. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? É um assunto um pouco mais complexo, então vai um pouco mais de tempo, e hoje é só uma introdução, mas está tudo relacionado aí com essa diferença de temperatura, que vai causar uma diferença de pressão e vai fazer com que o ar se movimente aí na superfície do nosso planetinha. As massas de ar, então, elas são bolsões de ar que vão se mover na superfície do planeta Terra. O movimento das massas de ar se dá devido às diferenças de temperatura, que é por causa desse aquecimento desigual da superfície, e pressão, que é reflexo da temperatura, né? Se é mais quente, o ar fica mais leve, então a pressão é diferente de um ar que está mais gelado e mais denso, né? As massas de ar possuem condições de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, né? É um bolsão com ar, todo mundo igualzinho, as moléculas de ar tudo parecidinhas ali. E eles são determinadas, essas características, elas são determinadas pela região onde essa massa de ar surgiu, onde ela se originou. E as quais carregam consigo, né? Carregam essas características, interferindo nas condições do tempo para o local onde vão. Se o tempo muda, muitas vezes é porque chegou uma massa de ar com outras características. Uma massa de ar que veio de lugar mais frio, trazendo o ar mais frio, e aí deixou aqui o clima aqui no meu bairro, na minha cidade, um pouco mais frio. Sim, eu vou trazer, os movimentos do ar, eles estão, de certa forma, relacionados com as correntes marítimas, sim. Justamente porque com as correntes marítimas acontece essa mesma lógica de frio e de calor, conforme ela está mais perto do polo, conforme ela está mais perto da linha do Equador. Bom, aí as massas de ar, a gente pode classificar elas em 3 grandes tipos, que são as massas equatoriais, tropicais e polares, tá? As massas equatoriais são essas que se formam perto mesmo da linha do Equador, então elas têm características de clima equatorial, que é quente, e a gente vai ver também é úmido. As massas tropicais, elas também são quentes, né? Por isso eu coloquei elas aí em laranja. E as massas polares, em geral, são frias. E qualquer uma dessas 3, elas se dividem em continentais ou oceânicas. Continentais, elas são sempre mais secas, e as oceânicas são sempre mais úmidas. Porque as oceânicas se formaram em cima do oceano, então elas têm uma característica de umidade maior, elas têm mais água na sua composição, já que elas se formaram em cima do oceano. E as continentais têm característica mais seca se a gente comparar ela com as oceânicas. Então, uma massa oceânica que vem, geralmente ela pode trazer chuva, né? Porque ela traz mais umidade também, né? Ou traz um clima um pouco mais úmido, não esse clima seco que fica fazendo a gente arranhar a garganta e querer beber água, né? E as massas polares são sempre mais frias. Isso, claro, eu tô passando aí por cima, depois a gente entra mais nesse detalhe. Exemplo aí, as massas de ar que atuam no Brasil. Ah, sim, claro. E
Então, as massas elas vão ter esses nomes de acordo com o lugar onde elas se originaram. Se elas são equatoriais, é porque elas se originaram perto da linha do Equador. Se ela é uma equatorial continental, é porque ela se originou perto da linha do Equador, mas em cima do continente, em terra, em cima de terra. Se ela é uma equatorial oceânica, é porque ela se originou perto da linha do Equador, mas ali em cima do oceano, né? E assim por diante. As tropicais continentais se originaram na região tropical, mais perto da linha, mais em cima do continente, e assim por diante. Por que não temos massas temperadas? Por que não? É uma faixa do planeta, como a gente viu no outro mapinha ali, é uma faixa do planeta em que não sobra tanta terra, né, comparada com as outras, e porque, na verdade, a gente não consegue caracterizar uma massa como mesotérmica. A gente caracteriza ela como fria ou como quente, não como morna, né, digamos assim. Então, a gente chama aí de massas quentes, que são as tropicais e as equatoriais, e as massas polares. Qual é a diferença, então, entre a equatorial e a tropical? As duas são quentes, mas a equatorial é ainda mais quente. E a equatorial também ela vai ser mais úmida, porque a região equatorial, no geral, é uma região mais úmida. E a gente já vai ver isso também, beleza? Então, as massas aí que atuam no Brasil, só para a gente ver como exemplo, esses nomezinhos MEC, MEA, MTA, é justamente a sigla, né, da massa, que é as iniciais do nome dela, Massa Equatorial Continental, MEC. Ela se formou perto da região da linha do Equador, em cima do continente, então, Equatorial Continental. Massa Equatorial Atlântica, MEA. Ela se formou perto da linha do Equador, mas em cima do oceano, qual oceano? Atlântico. Então, por isso Atlântica e não oceânica, porque ela se formou no oceano específico, no Oceano Atlântico. Só as oceânicas que a gente dá o nome aí do oceano no qual ela se formou. Alguém levantou a mão? Quem foi? Quer falar? Pode. Professora, eu queria tirar uma dúvida. Você explicou, só que eu me perdi. A equatorial ela é mais quente e mais úmida do que a massa tropical? Sim, porque a linha do Equador, a região da linha do Equador, no geral, ela é uma região mais úmida, é uma região do planeta onde chove muito mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Então, a equatorial, ela é mais quente, porque é a região mais quente, e ela é mais úmida. Ela é a mais quente e a mais úmida de todas as massas. Ah, tá bom, obrigada. Então, Fulvestre Unicamp ama massas. E não são massas italianas, lasanha, se fosse isso, tava bom. São massas de ar. Então é bom a gente saber um pouquinho mais sobre ela. Seguindo, então, MPA, massa polar atlântica, uma massa fria. E vejam, esse mapinha é legal porque ele mostra como existe uma diferença entre as massas que atuam no Brasil. No inverno, quem dera fosse. No inverno e no verão. Olha só como a gente tem massa polar agindo no Brasil. No inverno, mas no verão ela nem aparece aqui no mapa, né? Porque no inverno é quando o Sol está incidindo o mais longe possível ali daqui do Brasil. Então essa massa polar, ela ganha espaço, ela consegue vir chegando e tomando espaço e trazendo ar frio, principalmente aí para o sul e para o sudeste do Brasil. E no verão, o Sol está aqui, então ela vai perdendo cada vez mais força e ela nem aparece atingindo a gente aqui no nosso verão. E olha como a massa equatorial, tanto a continental quanto a atlântica, ganham mais força, né? E bem mais abrangência no verão do que no inverno. Né? E isso por causa justamente do calor do Sol chegando até a nossa superfície, né? Que chega muito mais calor no verão do que no inverno. Apesar da gente não ter as estações do ano bem definidas, né? Apesar disso. Gente, levanta a mão, pode falar. Prof, por que tem esse nome Alísio... Ai, socorro, que agora eu até engalanei aqui. Alísios de Nordeste e Alísios de Sudeste. Eu acho que é o próximo slide. Vamos lá, já está. Tenho premonições sobre a aula. Então, bom, beleza, massas de ar é só
também uma pincelada para a gente ver, mas dá para a gente ter uma noção aí, né, de onde que elas vêm, quais que são as características dela. Ah, não, é a próxima, Jen, a gente já vai chegar. E aí, só um parênteses também para falar de correntes marítimas, que alguém perguntou das correntes marítimas, né, a Júlia. E olha aí como as correntes marítimas, elas também, as setas azuis são as correntes frias, as setas vermelhas são as correntes quentes. Vejam como as correntes que vêm de sul para ali da região do Polo Sul para a região da linha do Equador, ou da região do Polo Norte para a região da linha do Equador, elas são azuis, são setas azuis, então são correntes frias, e as que partem aqui da região tropical, né, da linha do Equador, em geral, elas são correntes quentes, em setas vermelhas ali. Então, a forma como as correntes marítimas se movimentam também tem tudo a ver com esse aquecimento diferencial aí da superfície do planeta Terra. Um pouco com as massas de ar, sim, porque as massas de ar, elas levam características do clima de um lugar para outro, mas principalmente com o aquecimento diferencial. E aí é uma coisa que uma coisa afeta a outra. Assim como as massas de ar podem afetar as correntes marítimas com certeza também podem afetar as massas de ar, beleza? E os ventos, né? O ar na atmosfera também se movimenta na forma de ventos. A gente falou que o movimento das massas de ar a gente chama de ventos, mas alguns desses ventos, eles podem ser pensados em escala planetária, né? Eles são constantes no planeta, naquela região tem sempre um vento naquela em determinada direção, às vezes variando só em que altura da atmosfera. Às vezes o que está ventando aqui na superfície está ventando em uma direção e lá no topo da atmosfera está ventando em outra, né? E esses ventos que a gente pensa em escala planetária, a gente chama aí de constantes. São eles os ventos alísios, os ventos do oeste e os ventos polares, né? Os ventos alísios, eles acontecem aqui na região tropical e sopram sempre na direção da linha do Equador. E vejam que eles sopram meio que de leste para oeste, tá vendo? Olha a direção da setinha. Ela vem do leste e ela vai soprando em direção ao oeste, beleza? E eu me confundo sempre tanto com essa parte, porque eu nunca me lembro se os ventos... não é uma coisa muito importante mesmo, mas eu nunca me lembro quando a gente fala vento de oeste, se ele está indo para o oeste ou se ele está vindo para o oeste, porque tem uma diferença. Eu não me lembro agora, mas também não é tão importante. E aí os ventos de oeste, que tem esse nome, apesar deles virem, olha aqui a direção da setinha, eles também vêm mais ou menos ali da direção leste e indo para o oeste, predominantes nas latitudes médias, sopram em direção aos polos, levando calor dos trópicos. Vejam que os ventos alísios, eles sopram em direção ao Equador. E os ventos de oeste, eles sopram em direção aos polos, principalmente em direção aos polos. E os ventos polares, que são mais frios e secos, e sopram de leste, né? Tá vendo porque confunde? Essa diferença de leste, de oeste, enfim, isso é bem confuso mesmo, mas o que a gente precisa se lembrar? Que eles têm essa direção, e a pontinha da setinha deles está ali, ó, em direção ao leste, com exceção aos ventos aqui dos polos, e eles sopram nessa direção por causa do próprio movimento de rotação do nosso planeta. Então, quando eu falo que eles são pensados em escala planetária, é porque a gente pensa neles, a gente só consegue ter noção da abrangência deles olhando para o planeta como um todo, né? Não olhando só para um país, como a gente faz com as massas de ar. E eles acompanham mais ou menos a direção da rotação do nosso planeta. O nosso planeta gira aí de oeste para leste e de leste para oeste, vocês lembram? E aí eles acompanham a direção da rotação do nosso planeta. Eles têm a ver com isso. Uma exceção um pouco ali dos ventos polares, né? Que tem outra lógica, coisa da física, que eu não vou saber explicar para vocês. Mas quando eu for dar aula de clima, vou ver se eu consigo que a gente dê uma aula conjunta com alguém da física, que ajuda bastante a gente a entender várias questões aí de climatologia.
Sim, os ventos de oeste é a mesma coisa que os ventos contralísios, sim, porque eles estão justamente indo na direção oposta dos ventos alísios. É justamente isso. Sim, vai ser muito legal e eu acho que vai dar certo. Vou tentar. Mas a aula de clima mesmo é mais pra frente. Agora é só uma introdução. Bom, é possível dizer que os ventos têm mais a ver com movimentos de rotação da Terra, esses ventos constantes, né, que é aquilo que eu estava falando, do que com a variação de temperatura que a gente estava vendo até agora, né? Aquela diferença do vento vai da onde está mais quente para mais frio e vice-versa. Na verdade, esses ventos alísios, os ventos contralísios, os de oeste, os ventos polares, eles têm mais a ver com o movimento de rotação da Terra do que com a variação de temperatura, que seria com o movimento de translação, se a gente for pensar, né? Bom, e aí a zona de convergência intertropical. Vocês veem como os ventos alísios, eles se encontram na linha do Equador? Isso é bastante importante, porque é justamente esse movimento de encontro dos ventos alísios na linha do Equador que vai gerar a zona de convergência intertropical, né? A área de convergência dos ventos alísios. A gente tem essa área que a gente chama de ZCIT, zona de convergência intertropical. Vamos apresentar. O calor indo para os polos através dos ventos de oeste não traz nenhuma mudança de temperatura? Sim, ele traz sim. E é por isso que a gente ainda tem temperatura de certa forma amena ali naquela região dos polos. Principalmente aí na região do Ártico, tá? A gente ainda tem países e pessoas que conseguem sobreviver ali justamente porque a gente não tem um frio extremo como a gente tem lá na região do polo mesmo, né? Se a gente for lá para o polo do planeta, é extremamente frio. Mas, justamente por causa dos ventos e por causa das correntes marítimas, a gente ainda consegue ter vida, mesmo num lugar com tanto frio assim. Então, traz sim uma mudança, uma diferença aí de temperatura, principalmente às vezes, e justamente como os ventos eles são constantes, mas eles não são a mesma intensidade, vai. Eles são constantes porque eles sempre ventam, mas eles não têm a mesma intensidade o ano inteiro, e isso faz com que a gente tenha mudança de tempo também, né? Tempo diferente de clima, tempo no nosso dia a dia. Hoje está nublado, amanhã vai estar sol. E aí essa diferença de tempo tem a ver também com os ventos, com as massas de ar e assim por diante. É uma área de bastante frio, sim, mas quanto mais perto ali da borda, da influência desses ventos, a gente tem clima um pouco mais ameno, né? Principalmente no Ártico ainda, porque a gente tem bastante água, né? Então a gente, com a umidade do ar trazida pelos ventos, principalmente, a gente consegue ter um clima um pouco mais ameno do que lá na Antártica, que a gente tem uma área de continente muito grande, e aí a gente quanto mais para dentro do continente, menos influência a gente tem dessa umidade, e aí o clima vai ser bem mais seco e bem mais difícil de conviver, vai ser bem mais extremo, né? O clima da Antártica, o frio da Antártica é mais extremo do que o frio do Ártico, por exemplo. Beleza? Mais alguma dúvida? É bem frio, mas dá para viver. Tipo isso. Tanto é que a gente tem, né? Que nem na reportagem que eu coloquei na aula lá para vocês. A gente tem gente vivendo nessas regiões em que não anoitece no verão, né? Mas dá para viver. É frio, mas dá para viver. Então vamos lá. A zona de convergência intertropical. Tá pertinho aí da gente, passa ali no norte do Brasil. É um dos mais importantes sistemas meteorológicos atuando nos trópicos. E sua dinâmica é decisiva na caracterização das condições de tempo e clima na região tropical. Então, e é por causa da zona de convergência intertropical que a região equatorial é mais úmida. A gente tem ventos, todos vindos, os ventos da região tropical, toda indo ali na direção da linha do Equador, convergindo nessa zona de convergência. Tá começando a falhar agora.
Então, eles trazem ar quente e eles trazem também umidade. Isso faz com que a linha do Equador, aquela região, seja ainda mais quente e ainda mais úmida, porque está vindo bastante umidade acumulando ali. E o próprio calor que chega faz com que a água dos oceanos ali evapore com maior facilidade e gere maior quantidade de nuvens e chuva. Né? Se há algum fator que altera os ventos ali, a Alessandra perguntou. Olha, sinceramente, eu não sei. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou pesquisar. Eu acredito que sim. Tanto que a gente tem El Niño, a gente tem Laninha. E quando a gente tem esses fenômenos, eles são fenômenos de alteração no equilíbrio de alguma coisa no clima do planeta. No caso do El Niño e Laninha, a gente não sabe ainda exatamente o que causa o El Niño e a Laninha. Mas há uma noção de que tem alguma alteração aí, principalmente, acho que principalmente na questão dos ventos alísios, né? E das correntes marítimas também e tal. Mas alguma coisa na dinâmica climática do planeta é alterada, então eles podem ser alterados, eles são abalados sim, né? E daí vem fenômenos como esse, como o El Niño e a Laninha, principalmente, beleza? Mas não existe ainda exatamente uma certeza de como ou por que essas coisas acontecem. O que exatamente acontece que o vento, de repente, fica mais fraco, né? Porque o que acontece é isso, às vezes eles ficam mais fracos, às vezes eles ficam mais fortes. Agora, se você pergunta sobre ele, de repente, mudar de direção, isso eu acredito que não. Porque eles têm justamente a ver com o movimento de rotação da Terra. A não ser que a Terra parasse, aí talvez os ventos parariam ou mudassem de direção. Mas eles vão acompanhando a rotação. O El Niño, ele é recorrente e comum. Existe uma média de em quanto tempo ele aparece. O que não se tem certeza é o que vai fazer com que ele aconteça. A gente não pode exatamente prever. Existe uma previsão média de, sei lá, eu não me lembro agora, mas a cada X anos a gente tem aí um ano de El Niño, mas a gente não tem exatamente tipo assim, olha, esse ano aconteceu tal coisa, então ano que vem com certeza vai ter El Niño, entende? Não é uma previsão certeira, é só uma previsão média, mais ou menos aí, porque de vez em quando ele aparece. Então, no caso do El Niño, Natália, não é necessariamente, não, o ser humano, não é necessariamente antrópico. Uma coisa que remonta aí de muito tempo, né? Observa-se isso. Inclusive, ele tem esse nome, o El Niño, porque foram pescadores lá do Peru, há muito tempo atrás, e começaram a perceber que na época do Natal tinha mais peixe ou menos peixe, então eles percebiam e falavam que era uma coisa relacionada ao menino Jesus, El Niño, porque acontecia perto do Natal, ali perto do solstício de verão. Eles percebiam essa diferença, né? Então, por isso que tem esse nome. Mas é uma coisa que remonta de muito tempo atrás, não tem necessariamente a ver. Pode ser que tenha, mas ainda ninguém conseguiu bater o martelo para falar, é por isso que acontece. O El Niño. E se a Terra parasse, a gente nem ia ter tempo de ver os ventos. Se a Terra parasse, ia ser um caos mesmo. Inclusive, tem um filme que é um filme que eu sempre recomendo para aula de geologia. Ele não fala da Terra parando, mas ele fala do núcleo da Terra parando. E todas as consequências que isso tem. Então, a gente consegue imaginar se a Terra parasse, que consequências não teriam, né? Beleza, gente? Podemos seguir aí? Vocês querem ter mais alguma dúvida, alguma questão? Bom, o filme é O Núcleo. Esse é o nome do filme. Na aula de geologia, eu sempre falo dele. Com certeza vou recomendar ele de novo na aula de geologia, mas quem quiser já vê, chama O Núcleo. Beleza? Então, eu vou seguindo, qualquer coisa mais podem falar, sem crise, tá bom? A gente volta. Bom, então na zona de convergência intertropical, a gente tem ali todos os ventos alísios
os ventos alísios convergindo nessa zona, trazendo umidade, gerando mais nuvens. Então, a gente tem uma região super nebulosa, olha aí quanta nuvenzinha desenhada, né? Uma região onde chove bastante. Por isso que na região da linha do Equador, no Amazonas, chove muito, né? Porque o clima todo converge para que chova muito naquela região. Beleza? Inclusive, né, teve um acidente de avião há muitos anos atrás, em que um avião ia do Brasil para a França, se não me engano, ele caiu no oceano porque ele atravessou essa zona de convergência intertropical por dentro das nuvens. É uma região onde você tem que desviar das nuvens, porque são nuvens pesadas, de tempestade mesmo, que aparecem ali, justamente porque tem muito ar e muita umidade se acumulando naquela região. Pode falar, Pamela, qual a dúvida? São Paulo era conhecida como a Terra da Garoa, se essa mudança do clima foi por conta da poluição. Na verdade, a gente tem mudanças climáticas acontecendo devagarzinho aí ao longo da nossa vida aqui, nas nossas gerações, né? Tem um pouco mais a ver com a questão de mudança climática global do que necessariamente com a poluição, né? E também com a geografia, com certeza, porque a gente tem outros fatores que alteram o nosso clima, direto ou indiretamente, como, por exemplo, o desmatamento de outras regiões aí no entorno da cidade de São Paulo. Querendo ou não, quando a gente tem vegetação, a gente tem mais umidade, porque a vegetação, ela acumula, né, umidade, acumula água, a gente vai ver isso também na aula de água, e elas, assim como a gente transpira e soa quando está muito calor, a vegetação também transpira, é o que a gente chama de evapotranspiração, né? Ela está mandando água para a atmosfera. E aí essa água na atmosfera vai chover, vai garoar, ela vai precipitar em algum momento, em algum lugar. Se a gente tem menos vegetação, a gente também tem menos fonte da onde a atmosfera tirar essa água, né? Então o clima acaba ficando um pouco mais seco também. Então o uso do solo, o uso que a gente dá ao solo, a gente tem mais vegetação, menos vegetação, a gente tem mais concreto na cidade, ou se a gente tem áreas mais livres, mais verdes, isso tudo vai afetar o clima local ali. E às vezes até mais distante, como por exemplo, o desmatamento na Amazônia, que pode afetar toda a dinâmica climática e de chuvas aqui na região sudeste. Porque muitas das chuvas que vêm aqui da região sudeste, elas são trazidas aqui, ó, pela massa equatorial continental, aqui, né? É o ar trazendo a umidade que vem lá da Amazônia e do centro-oeste para cá. Se a gente desmata toda essa área, a gente vai ter muito menos ar, muito menos água na atmosfera para essa massa de ar poder trazer. E isso vai afetar a dinâmica de chuvas aqui também. Isso, os rios voadores. Exatamente. Aquilo que a gente chama de rios voadores. É justamente isso. A gente tem umidade na atmosfera sendo levada de um lugar para o outro pelas massas de ar. E se a gente deixa de ter umidade na atmosfera ou cai bastante, a massa de ar não vai ter o que levar para outro lugar. E isso vai afetar. Aí, se garoa mais, se chove menos. Então, tem muito a ver com isso. Beleza? E aí, outra questão, por que a zona de convergência intertropical é importante aqui para a gente também? Porque as massas de ar e os ventos, elas vão levar a umidade dessa região e distribuir para outros lugares do planeta, inclusive aqui para o sudeste brasileiro, né? Então, a gente tem muita água se formando ali e muita dessa água é distribuída aí para o restante do planeta, beleza? Como a água da Amazônia, que vem pelos seus voadores, pela massa equatorial continental, sendo trazida aqui para o sudeste, beleza? Bom, e aí os climogramas, para a gente encerrar, os climogramas, eles são esses gráficos de barras e linha, ó, barras, e tem uma linha vermelha aqui no meio, ó, que eles têm dados de temperatura e pluviosidade. Pluviosidade, chuva, quanto de chuva que cai, né? Ao longo do ano, aqui mês a mês, veja, tem 12 barras, uma barra para cada mês, é exatamente isso.
E a temperatura aqui a informação de milímetros de chuva. A gente mede a chuva em milímetros, né? Tem lá o equipamento e a gente, quando chove, eles medem quantos de milímetros de água encheu aquele equipamento. E aí a gente fala que choveu tantos milímetros. E a gente, relacionando esses dados ano por ano em seguida, a gente vai ter uma média de, no mês de fevereiro, costuma chover X milímetros, né? No mês de fevereiro, em São Paulo, costuma chover um pouco mais de 200 milímetros. Veja, tá vendo aqui no gráfico? É para isso que esses climogramas servem. Para a gente ter uma noção da variação de quanto que chove ao longo do ano, as barras mostram isso, e também a variação de temperatura. Geralmente os climogramas são por cidade, tá? Eles permitem identificar qual a estação do ano seca ou úmida em cada local, que mês do ano chove mais. Quero viajar para Guatemala. Devo levar guarda-chuva? Coloco lá a cidade da Guatemala, que é a capital da Guatemala. Vou viajar no mês de abril. No mês de abril chove muito ou chove pouco? Vou viajar para Manaus. Quero ir em agosto. Vai chover muito? Nem tanto. Mas se eu for em março, pode ser que eu nem consiga passear de tanto que esteja chovendo lá todos os dias. Entende? Então, os climogramas ajudam a gente no nosso dia a dia nisso, né? Para quem precisa ou quem gosta de viajar. E também é possível, no climograma, a gente observar características daquela região do planeta mesmo, né? A gente observa a amplitude térmica, que varia bastante de norte a sul, como a gente viu, né? Quanto mais longe da linha do Equador a gente está, principalmente nas zonas temperadas, maior vai ser a amplitude térmica ao longo do ano, a diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes. E essa linha vermelha, ela vai mostrar justamente isso. Olha como a linha aqui de São Paulo, ela faz uma curva para baixo, e a linha de Manaus, ela é praticamente reta, ou seja, a temperatura é praticamente a mesma em todos os dias do ano em Manaus. Enquanto que em São Paulo, nos dias mais quentes, a gente tem mais de 20 graus, e nos dias mais frios, a gente tem já quase 15 graus, de média, tá? Eu até extrapolei aí no meu exemplo. Então, o climograma, e costuma aparecer climograma em questão de vestibular também, eles ajudam a gente a identificar se os dias mais frios ou mais quentes, a diferença entre os dias mais frios e mais quentes, e com isso a gente consegue estipular mais ou menos aonde que está aquele lugar, mais ou menos, no planeta, certo? Trouxe mais 2 de exemplo para vocês. Olha a diferença. As nossas linhas aqui, no clima tropical, elas estão retas. Apesar da linha de São Paulo ser bem mais curva do que a linha de Manaus, ainda assim, é pouca diferença. Olha a linha de Pequim, na China, clima temperado. Olha o tamanho da curva que essa linha faz. Lá nos dias mais frios, a gente tem, então, quase menos 5 graus de temperatura. E nos dias mais quentes, quase 30, né? Essa é a amplitude térmica. Quanto mais curva essa linha, maior a amplitude térmica. E vejam que, diferente aqui de São Paulo, que a linha está mais baixa no meio, em Pequim a linha está mais alta no meio, né? Ou seja, que hemisfério que está? Que hemisfério que tem mais calor no meio do ano? Hemisfério norte. É verão no hemisfério norte no meio do ano. Então, a curva vai ser para cima no meio. E no hemisfério sul, aqui, outro climograma de Santiago do Chile, que fica aqui, ó, no hemisfério sul, olha Pequim no hemisfério norte, Santiago no hemisfério sul, a linha tem a curva para baixo. Então, a gente consegue ver a diferença de temperatura. Pelo climograma, a gente consegue saber se o lugar está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, e saber se tem muita variação entre os dias mais quentes e os dias mais frios. Se tiver pouco, provavelmente esse lugar vai ser perto da linha do Equador. Tem uma questão, eu vou colocar essa questão, vou mandar para vocês, que eu devia ter colocado ela aqui e eu esqueci, mas que tem a diferença entre cidades, eu vou ver se eu acho ela e mando para vocês. E aí, só para a gente finalizar, questãozinha, observe as cidades da mesma altitude, né? Elas estão na mesma distância com relação ao nível do mar, a gente vai falar disso depois.
identificados pelos números de 1 a 5, localizados nesse continente hipotético. Quais números representam, respectivamente, as cidades com maior e menor amplitude térmica? Acabei de falar para vocês que, quanto mais perto da linha do Equador, mais iguais vão ser os dias. E quanto mais longe, maior a diferença, maior a amplitude térmica. Então, qual que tem a maior amplitude térmica? Pela lógica, o que está mais longe da linha do Equador. Então, número 5. E qual tem a menor, por essa lógica, a que está mais perto da linha do Equador, que é a 3. Então, a alternativa correta é a E, sim. Poderia ser a C se ele estivesse perguntando o contrário. Porque, respectivamente, isso é uma questão de interpretação de texto. Maior e menor, 5 e 3. Beleza? É isso. Para lembrar dessa aula, Instagram, já falei para vocês a página do Tempo Clima Brasil, ela é ótima, fala de clima o tempo todo, mas é bem didática, bem divertida. E uma música para lembrar dessa aula, né, que eu quase comecei a cantar. Não sei se vocês conhecem Sandy Júnior, uma vez perguntei para minha prima, ela disse que não sabia quem era, e eu me senti tão velha, mas, poxa vida, Sandy Júnior é legal, gente. E aí tem a música aí, As Quatro Estações, quem for um pouquinho mais velho, talvez lembre. Mando para vocês, então, para vocês ouvirem. E é isso, gente. Obrigada. Tem gente que não conhece Sandy Júnior, é verdade. Mas vai ter até série da Globo agora sobre Sandy Júnior, então não vai ter desculpa, todo mundo vai conhecer. Então, gente, é isso. Olha, acabou de sair o Lucas Lima da reunião. Faz bastante sentido isso, né? Convergindo as coisas aí. Boas aulas para vocês aí ao longo do dia. Obrigada pela presença de todos. Bons estudos e qualquer coisa chama. A gente vai se falando. Beijo. Obrigada pela aula, professora. Beijinho. Eu que agradeço. Tchau, prof. Obrigado pela aula, Tchau, professora. gente. Obrigada, gente. Beijos para vocês.